Olá, eu sou o professor Newton, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e estou aqui para compartilhar com você algumas dicas de como usar o Seymour. O Seymour é um programa usado para realizar algumas tarefas de documentação de línguas, visando a construção de um corpus anotado. Nesse programa, você pode guardar e gerenciar arquivos, organizar metadados, fazer conversão de formato de arquivos e, o mais importante, você pode fazer anotações sobre uma determinada língua, especificamente a transcrição e a tradução da língua. Vamos exemplificar como utilizar o programa, mas, primeiramente, você precisa baixá-lo. Se você usar o Google como ferramenta de busca, basta escrever a palavra Say More no campo de busca que você logo verá uma página como esta. O Say More é um software produzido pelo Summer Institute of Linguistics e é gratuito. Clicando em Download, você será levado para esta página. Aqui você vai ter acesso à versão atual do programa. A minha é essa do dia 30 de setembro de 2020. E a instalação é tão simples que nem precisamos falar disso. Quando você abre o programa, você vê esta tela com três opções: projeto, sessões e pessoas. Vamos dar um passeio pelos itens do projeto. Quando você clica nessa primeira opção do cardápio, você vê este formulário. Então, você escreve o título da atividade que vai realizar, faz uma descrição da atividade, escreve o nome da pessoa a ser contactada, o endereço ou uma referência ao local onde foi realizada a pesquisa, a região, o país e o continente. Se a atividade estiver ligada a um projeto maior que foi financiado, você pode escrever o título do projeto financiado aqui. Também você pode escrever a data em que a atividade estará disponível, isso se você for armazená-la em algum banco de dados online. Você então indica o nome de quem detém os direitos autorais e o nome da pessoa que fez ou que vai fazer o depósito no banco de dados online. Se você for depositar os dados em um banco online, você clica em protocolo de acesso para escolher o protocolo que vai utilizar. O Seymour oferece estas opções. Inclusive, você pode customizar a sua opção. Se não for usar o protocolo, marque None, a primeira opção. Vamos dar uma olhada no protocolo AILA. AILA é um acrônimo que significa o Arquivo de Línguas Indígenas da América Latina. Você tem 4 opções de nível de acesso no AILA. A primeira oferece acesso livre aos usuários. A segunda oferece uma senha a eles. A terceira estabelece um limite de tempo em que os potenciais usuários não podem ter acesso aos dados. Suponhamos que você esteja escrevendo a sua tese e, durante esse período, você não possa liberar os dados da sua pesquisa. Então, você estabelece um limite de tempo durante o qual o acesso é bloqueado. Ao final desse período, o acesso volta ao nível 1, acesso livre aos usuários. A quarta opção só permite acesso aos dados se o interessado pedir autorização a você. Isso significa dizer que os seus dados de contato devem estar sempre atualizados no AILA. Vamos agora para os documentos descritivos.
Quando você clica nessa opção, você verá esta tela. Aqui você pode adicionar documentos que descrevam o projeto e o corpus que pretende anotar. Você faz isso por aqui. Como você pode ver, eu já adicionei o projeto aqui. Também você pode incluir anotações. Pode ser algo que você queira comentar sobre o projeto. Outros documentos é o próximo item. Aqui você adiciona qualquer documento que, por alguma razão, não possa ser colocado em outro lugar. E o último item sobre a aba titulada Projeto é o Progresso. Este é um resumo de tudo o que você está fazendo em relação à atividade central, que é a anotação dos dados linguísticos. O programa atualiza essas informações automaticamente. Se você abrir a aba Seções, você verá esta tela. Você pode selecionar nova seção. Neste caso, você vai arrastar o seu arquivo para este local. Ou pode clicar em adicionar arquivo. Mas a opção mais usada é nova seção a partir de um dispositivo. O arquivo pode estar em um dispositivo externo ou no seu computador. Quando você clicar nesse botão, então vai aparecer uma janela assim. Você marca o arquivo que deseja transferir e cria a sessão. Se você adicionar uma gravação que não esteja no formato .wav, você vai ser solicitado a convertê-la para esse tipo de arquivo. O Seymour faz isso por você, basta seguir as instruções na tela. Se a sua intenção for criar uma gravação, então escolha esta opção. Ao clicar em New from Recording, aparecerá esta janela no seu computador. Seguindo as instruções na tela, você grava o texto e quando clicar em OK, aparecerá esta informação. Veja que o formato do arquivo já é .wav. Nesse formato, você terá melhor qualidade de som. Quando você abrir esta aba titulada Seções, você verá esta tela onde você vai inserir as informações solicitadas nos campos. Depois de preenchidos os campos, a tela fica assim. Observe que quando eu alterei o nome da identificação da gravação, automaticamente essa mudança também ocorreu aqui no arquivo da gravação e nessa parte da tela. Aqui você coloca a data em que foi realizada a gravação, o título que você quer dar a este trabalho, onde a gravação ocorreu mais especificamente, as pessoas envolvidas. Neste exemplo, eu apareço como participante e novamente como pesquisador, a cidade e o estado, por exemplo, o gênero da fala. Clicando nesta seta, você terá um leque de opções de gêneros. Eu optei por narrativa. O tipo de acesso já vai aparecer automaticamente aí, porque você já terá feito a sua escolha na aba anterior. Aqui você situa a gravação, ou seja, você faz uma breve contextualização dela. Eu escrevi: a gravação foi realizada para efeito de demonstração da inserção de gravação em áudio a partir da seleção New from Recording. No campo Descrição,
você pode, por exemplo, mencionar a finalidade da gravação. Depois você tem estes campos aqui. O nível de envolvimento do pesquisador, onde você tem a opção de esclarecer que ele não interferiu na gravação, não estava sequer presente quando a fala foi gravada. Ou que estava presente, mas apenas observou a gravação. Ou essa opção que eu selecionei, indicando que o pesquisador disse ao participante o que ele queria ouvir. Por exemplo, uma sentença com a palavra melancia, ou a pronúncia de algumas palavras, ou ele pode até gesticular e pedir para o participante descrever os gestos. Enfim, um leque de opções controladas pelo pesquisador. O país, o continente, a região, o endereço do participante, o tipo de planejamento. Você tem 3 opções aqui: espontâneo, semi-espontâneo e planejado. O primeiro é quando o encontro com o participante, que originou o material gravado, foi casual. O segundo indica que parte do encontro foi casual e parte planejada. O terceiro tipo indica que o encontro foi totalmente planejado, que é o caso da minha fala gravada para este tutorial. Se há um subgênero, você indica aqui. E aqui neste campo, indique se a gravação se deu em um ambiente público ou privado. No meu caso, ambiente privado. Agora, se esses campos não forem suficientes, você tem a opção de criar mais outros aqui. Como a pesquisa, para efeito de exemplificação, trata do falar amazonense, eu resolvi criar o campo sotaque e indiquei a localidade no estado do Amazonas onde ele ocorre. Agora, saímos da seção e passamos para o status e estágios. Se os dados ainda vão ser incluídos, você marca Incoming. Como as ações estão em progresso, eu marquei a segunda opção. Em relação aos estágios, se você deixar tudo em piloto automático, você já imagina o que acontece. O programa faz a atualização das ações automaticamente. Quando você clicar na aba Colaboradores, você vai ver esta tela com estes campos para você preencher: nome, papel ou função e o comentário a respeito do colaborador. Então, você insere primeiramente o nome do colaborador, depois, quando você clicar na aba papel ou função, vai aparecer um leque de opções. O caso do exemplo que estou dando aqui é sui generis, porque eu sou o pesquisador e o participante ao mesmo tempo. Então, selecionei o papel de pesquisador e o de participante para mim mesmo. Depois, incluí comentários sobre mim em relação a esses 2 papéis. Por isso é que os campos ficaram assim: nomes repetidos, papéis e comentários. Vamos avançar para a aba das observações. Aqui você insere qualquer observação adicional que julgar pertinente em relação ao material que você vai anotar. Agora, quando você clicar em People, pessoas, você vai ver esta tela onde você vai adicionar os dados de uma pessoa ao projeto. Você pode fazer isso pelo botão Novo ou aqui em cima, em Pessoa, Person.
Quando você clicar em Novo, você verá esta tela. E quando clicar em Person, aparecerão os campos para você preencher com as informações da pessoa que você está incluindo no projeto. Então, você insere o nome completo da pessoa, o ano do seu nascimento, o seu apelido, que pode ser o seu primeiro nome. Você, então, cria um código para esse participante, seleciona o gênero, insere uma foto da pessoa, se quiser, inclui o nome da língua materna do participante e, se a língua for também a língua materna dos seus pais, você pode marcar aqui os dois ou só um, como for o caso. Indica onde o participante aprendeu a língua. Aqui, basicamente, trata-se do país de origem do participante. Como contactar o participante, outras línguas que fala, e se uma dessas línguas é a língua materna de seus pais, então você marca os dois ou um deles, conforme for o caso. Nível de escolaridade do participante, grupo étnico a que pertence, a sua ocupação principal, e aqui também você tem a opção de incluir mais campos, portanto, mais informações sobre o participante da sua pesquisa. Depois de preenchidos os campos, a tela fica mais ou menos assim. Veja que marquei os meus pais aqui porque o português é a língua materna de ambos. Como o inglês não é a primeira língua deles, deixei este campo desmarcado. Neste caso, obviamente, que as marcações são autoeliminatórias. As línguas português e inglês não podem ser marcadas ao mesmo tempo, como a língua materna da minha mãe, por exemplo. Observe ainda que criei um código para o participante. Em uma publicação, por exemplo, você pode usar este mesmo código como meio de proteger a identidade da pessoa. Ainda nesta mesma tela, você deve incluir o termo de consentimento livre esclarecido ou um documento semelhante. Para fazer isso, basta clicar em adicionar arquivos, aqui no canto superior direito da tela. Agora, um breve parêntese. Veja que antes de adicionar o tecle e executar alguns comandos que ainda vou demonstrar a seguir, você vai ficar vendo este triângulo amarelo com um ponto de exclamação. Eu vou falar dele também. Então, vamos lá. Fechando o parêntese, você clicou em adicionar arquivo e esta janela apareceu. Você, então, clica no tecle e, em seguida, em abrir. O tecle aparece, mas veja que o triângulo amarelo ainda não desapareceu. Para fazê-lo sumir, você clica em renomear, esta tela aparece, você clica em Informed Consent, a palavra consentimento vai aparecer aqui, neste espaço de composição do nome do arquivo, e por fim você clica em renomear. Quando fizer isso, o nome do arquivo vai mudar. E a mágica acontece. No lugar do triângulo amarelo, você vai ver um papel e um lápis, significando que o termo de consentimento foi incluído com sucesso. Se quiser ver o tecle, você pode usar este link. Agora vamos para a aba Colaboradores.
Como eu já havia inserido essas informações na aba Seções, vou só confirmá-las nos respectivos campos. Veja que eu apareço aqui como participante com o código NH-INF-1 e como pesquisador. Quando você clicar em Role, papel ou função, aparece novamente aquele leque de opções para você escolher o papel da pessoa no projeto. Então, você só repete o processo. Em alinhamento com o meu código, eu já havia escolhido participante. E em comentário, eu uso o que já está gravado ou insiro novas informações sobre esse participante. Então, ficou assim: nome, o meu código de participante, o meu papel e, como comentário, incluir a informação de que o participante é falante do português amazonense. Aqui também você pode fazer observações. Se for o caso, use a aba Notes para fazer isso. Bem, vamos agora para a parte principal, que é o trabalho de anotação da gravação. Para isso, você vai voltar à aba Seções e clicar em Começar a anotação. Start Annotating. Quando fizer isso, vai aparecer esta tela, com algumas opções de modos de segmentação da fala do participante. Ferramenta de segmentação manual, ferramenta de fala cadenciada, vou falar sobre isso daqui a pouco. Copiar um arquivo de um programa chamado Elan ou Elan. Ler um arquivo de um programa chamado Audacity. Ou você pode optar por usar o segmentador automático do Seymour. Normalmente eu uso o segmentador automático e quando a sequência de fala proposta pelo Seymour é muito longa, eu uso a ferramenta de segmentação manual para dividir a sequência em partes menores. Vamos ver isso também. Escolhida a opção de segmentação, você clica em Começar. Essa tela vai aparecer já com a segmentação automática, que foi a minha opção. Veja que o Seymour dividiu a fala do participante em 4 partes. Quando você clica em Play, a gravação é reproduzida 5 vezes, para que você tenha tempo para fazer a transcrição com tranquilidade. Dependendo do grau de dificuldade, pode ser que você precise clicar em play muitas vezes, mas isso faz parte do processo de anotação de línguas, sobretudo daquelas com as quais o anotador tem pouca ou nenhuma familiaridade. Para ganhar tempo, eu já fiz aqui a transcrição fonética dos 2 primeiros segmentos e as respectivas traduções. Fiz as traduções para o inglês só para exemplificar. Se você achar que a segmentação está muito longa, então você pode fragmentá-la manualmente por aqui. Também é preciso dizer que a velocidade da fala pode ser controlada aqui. Alguns falantes produzem enunciados em uma velocidade que você não consegue acompanhar normalmente. Por esta aba, você escolhe um percentual de velocidade mais apropriado à sua audição. Vamos ver um exemplo de como usar o segmentador manualmente. Fiquei muito chateado quando me disseram que o tomate é uma fruta.
Fiquei muito chateado quando me disseram que o tomate é uma fruta. Fiquei muito chateado quando me disseram que o tomate é uma fruta. Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado quando me disseram que o tomate é uma fruta. Quando me disseram quando me disseram que o tomate é uma fruta. Tomate é uma fruta. Que o tomate é um... Quando me disseram que eu... Fiquei muito... Que o tomate é uma fruta. Que o tomate é uma fruta. Que o tom... Quando me disseram fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado quando me disseram que o tomate é uma fruta. Recapitulando, aqui você controla a velocidade da fala e por aqui você faz segmentação manual. Você ainda tem a opção de exportar as suas anotações para outros programas. Pode, por exemplo, transferir a anotação para um editor de texto e imprimi-la. Agora vamos ver como funcionam as ferramentas de anotação oral. São duas: fala cadenciada e tradução oral ou interpretação. Vamos começar com a fala cadenciada. Quando você clicar nessa opção, esta tela vai aparecer. Então, você clica em play, ouve o segmento de fala original e depois clica em
Careful Speech e grava o mesmo segmento de forma cadenciada. Depois disso, é só clicar em OK. A tradução oral é feita da mesma forma. Primeiro, você ouve o segmento de fala na língua de partida, depois clica em Oral Translation e fala na língua de chegada. Como no caso anterior, clica em OK e está encerrado o processo. Veja que agora aparece mais uma entrada de arquivo em áudio com a expressão Oral Annotations. Para ouvir o que você acabou de gravar, clique em Áudio gerado, que você verá esta tela contendo a sequência de fala original, a gravação da fala cadenciada e a tradução oral. Vamos ouvir o que eu gravei. Você vai ouvir as gravações na mesma ordem descrita nesta tela. Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. I got really upset. Quando me disseram, when I was told to tomar uma fruta. E o tomate é uma fruta. That tomato is a fruit. E com isso, encerro este tutorial sobre o programa Say More do Summer Institute of Linguistics. Espero que, de alguma forma, venha a ser útil a você. Muito obrigado pelo seu tempo.